que será que passou na cabeça do Depay vendo esse Corinthians 3-1? Primeiro você, Miri. Sabe que eu gosto muito de um poeta que se chama Sérgio Vaz. Ele é de São Paulo, sabe, né, Juca? Ele fala o Sim. seguinte: futebol a gente não vê, futebol a gente sente. Eu espero que o Memphis tenha sentido isso hoje. Tenha sentido tudo que ele pode sentir. Porque o Corinthians é esse sentimento. A gente está aqui nessas contradições que a nossa audiência falou muito bem, porque assim, garanto que Juca sente mais ou menos a mesma coisa que essas contradições estão na gente também. A gente passa a semana criticando, aí a gente vê o jogo e comemora, e se emociona. E a gente Claro. amanhã vai continuar criticando, né? Porque é isso, gente, é indefensável. Como assim contratar com essa dívida? Tudo isso que a gente fala durante a semana. Mas quando a gente se permite sentir, é maravilhoso. E acho que assim, o Brasil perdeu essa capacidade, enquanto, por exemplo, seleção brasileira. Né? A seleção hoje ela está num ambiente do desprezo. E é muito triste isso, que nem raiva mais eu acho que a gente sente pela seleção. Né? E o desprezo é muito pior do que a raiva. A raiva mobiliza. O desprezo é um vazio. É um vazio. Acaba logo isso aí, porque eu quero que volte o campeonato. E a gente tem essas contradições, gente. E o Corinthians é isso, gente. Assim, é o que a gente viu hoje. O Memphis, se ele se permitiu sentir, ele estava uma hora eu vi atrás do vidro, que também tem essas coisas, né? Um camarote. Se ele se permitir para o meio da galera e sentir, é isso que é o futebol. Deveria ser, né, gente? Isso que deveria ser o futebol. Eu não tenho dúvida disso. Diga, Juca. Eu não tenho dúvida. Eu assino embaixo o que disse a Mili. Para um cara que vive no futebol há tantos anos como ele, né, educado na Holanda, eu imagino que por mais que ele tenha passado por Barça e principalmente Atlético de Madrid, que é uma torcida enlouquecida também, a experiência da Fiel é uma coisa rara, e eu digo isso assim, depois de já ter cansado de ouvir jogadores de futebol que passaram por todos os clubes, Flamengo e Corinthians, para citar os dois mais populares do Brasil, que dizem, não, o Corinthians é diferente. O Corinthians é uma outra coisa. O Corinthians é 24 horas por dia. O Corinthians... E isto, Marinho, de alguma maneira, se materializa até na postura da participação corintiana na vida política do Brasil. Na vida política do Brasil. Eu não sei se você sabe, e você nem tem idade para saber, mas em plena ditadura, toda e qualquer pesquisa que o Ibope e então o Gallup faziam entre torcedores no Brasil, a única torcida em que o MDB era a maioria era a torcida do Corinthians. Ela sempre foi de oposição. Lembre-se, a maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, nasce para combater um ditador, que era o presidente do Corinthians, Vadielu, da Arena. Da Arena. Fartamente responsável pela prisão e morte de Vladimir Herzog, porque eu denunciava como diretor de jornalismo da TV Cultura, que ele chamava de Vietcultura, em alusão ao Vietnã. Então, isto sempre foi uma marca no Corinthians. Depois tem a democracia corintiana. Depois é o capitão do Corinthians, Paulo André, que vai liderar o Bom Senso Futebol Clube. Tem esta coisa, tem esta energia. Eu não estou dizendo, evidentemente, que a torcida do Corinthians é todinha progressista, esclarecida. Não, estou dizendo apenas que é também uma marca que distingue a torcida do Corinthians. Ela é além do futebol, até pelo fato de ter do futebol um entendimento que é diferente dos outros. Você sabe que temos entre nós, né, o autor da frase todos os times têm uma torcida. Não temos entre nós. Esse já morreu, Roberto de Aquino. Todos os times têm uma torcida. No Corinthians é o contrário, é a torcida que tem o time. Mas nós temos entre nós o irmão
o irmão da Marília Ruiz, né? Só para chateá-lo, chamá-lo de irmão da Marília Ruiz, né? Que tem um filho chamado Basílio, que diz o seguinte: eu não gosto de futebol. Corintiano não gosta de futebol. Corintiano gosta do Corinthians. E não se fala mais nisso. Essa é a visão dele. Perfeito, perfeito. Eu queria colocar na tela a coletiva. Está acontecendo agora a coletiva do Ramon Dias, técnico do Corinthians, depois da vitória por 3-1 contra o Juventude na Copa do Brasil. Vamos acompanhar. O esforço que está fazendo para que Corinthians sea un equipo grande, con mentalidad ganadora, con un equipo que piense en los resultados cada partido que juegue, y por eso esperamos que siga de esta manera, consiguiendo los resultados. Boa noite, tudo bem, Ramon? Tudo bem, Emiliano? Bom, considerando a classificação, que foi a cara do Corinthians, justamente fazendo esse gol no final e deixando a torcida maluca, mostrando a força que a gente tem, queria saber como que a gente vai fazer para usar isso dentro das Copas, né, nas próximas fases e também do Brasileirão. E eu queria que o Emiliano falasse um pouco sobre a dança ali no final do jogo, nessa noite especial. Obrigada. Nada, hoy sabemos que tenemos un apoyo total de la torcida, que jugar aquí dentro es muy especial para Nois y para el adversario. Y sabemos que contamos con eso, los 90 minutos él apoyan increíblemente, como no acontece en ningún estadio del mundo. Y eso lo usamos a favor de Nois y hasta ahora está dando todo cierto, gracias a Dios. Y nada, conmemoré un gol que tenía que conmemorar, estaba feliz. Entonces, nada, fico contento por la clasificación. Ramon, Emiliano, Rafael Sgrilles, Energia 97. Com relação à parte física, né? Um jogo de muita intensidade, um jogo de muita entrega e como diz o Ramon, em 3 competências, em 3 competições. Como trabalhar essa parte física, se isso preocupa vocês com uma entrega gigantesca do time em 3 competições? E é claro que a chegada do Memphis, o torcedor já começa. Como é que vai jogar o Memphis nesse time? Vocês consideram qual o melhor posicionamento para o Memphis? Atuando com 3 atacantes, atuando ele e mais um, com o Thales Magno, com o Yuri, quem seja. Mas como é que vocês enxergam o Memphis nessa conjuntura tática do Corinthians? Memphis sabemos que es un jugador, un atacante que tiene gol, que faz gol y también tiene para jugar con 2 puntas, con una punta sola. Eso va a depender, no siempre analizamos del adversario, del momento Uchimi, acá en Brasil tem muchos factores aparte de lo táctico que también tiene que analizar. Y él puede jugar, el que juega bien puede jugar de cualquier posición, puede jugar, pero sabemos que es un centro, un atacante, y él también puede jugar de segunda punta también. Y estamos muy felices porque ahora estamos teniendo mucha variante ahí y el dolor de cabeza es un poco más grande para armar, mas ficamos contentos. Siempre es mejor tener más que menos. Y la parte física intentamos dentro de lo posible, muchas veces cuestionan un cambio, no cuestionan un cambio, mas nós también hacemos siempre esas trocas de quién vamos analizando con los físicos, con el preparador físico, quién da para dar más. Entonces eso tratamos de hacerlo lo más analítico posible por el tema de los esfuerzos, y acho que está dando cierto. Y vamos para frente, y vamos a ver para qué estamos. A gente va a aplicar por todo, mas el Brasileirão siempre es... No es algo que preocupa a lo físico, porque tanto el preparador físico como toda la parte médica están haciendo un gran trabajo, y muchas veces tenemos que mudar también por lo físico, aunque muchos los torcedores no entiendan, mas tienen por qué. Lo de Thales hoy fue por eso también. Entonces tratamos de dosificar los esfuerzos para que podamos llegar en las 3 competencias B. Ramon, Emiliano. Tá aí um trecho da entrevista coletiva do Ramon Dias e do Emiliano, técnico do Corinthians, auxiliar dele, que é filho do Ramon Dias, né, o Emiliano Dias. Quando falaram ali sobre dancinha, eu tenho certeza que, evidentemente, o Emiliano não falou sobre isso, mas é porque o Jair Ventura, técnico do Juventude, a cada gol do Juventude, a cada vitória, ele faz uma dancinha ali com os jogadores. Então, se rolou uma dancinha
do pessoal do Corinthians foi uma resposta ao Jair Ventura, evidentemente, né? Uma alfinetadinha no técnico do Juventude que saiu derrotado dessa vez. Rapidamente sobre o que disse ali. Diga, você se lembra do Zagallo fazendo aviãozinho? A mesma coisa, contra a África do Sul, né? Aquela comemoraçãozinha aqui, dentro do campo, andando em volta. Que coisa linda, né? O Brasil naquela época era legal de ver, né? Que era bom de ver o Brasil naquele tempo, né? Eu era fã da seleção naquela época. E não, eu rapidamente, resumidamente, o trecho que nós vimos ali citou a situação do Depay, que pode jogar de centroavante, de segundo atacante, porque ainda que eu imagino que tentem falar português, não sai um português, né? Sai um portunhol ali. Falou sobre a situação física, prioridades, que vai tentar ganhar tudo, Brasileirão, enfim, o Corinthians seguindo na Copa do Brasil na semifinal. Outra informação importante é que está classificado o Vasco também para as semifinais. Ganhou do Atlético Paranaense nos pênaltis e vai enfrentar na semi o vencedor da partida entre São Paulo e Atlético Mineiro. O Corinthians enfrenta quem passar de Flamengo e Bahia. Esses dois jogos acontecem amanhã. Os semifinalistas da Copa do Brasil colocam no cofre R$ 9.450.000. Essa é a premiação pela classificação do Corinthians, que já vai para o cofre corintianos. Não sabemos o que vai acontecer com esse dinheiro, né? Mas a gente, enfim, informa a premiação do Corinthians. Miri Lacombe, Juca Kfouri. O primeiro gol do Corinthians foi marcado por um rapaz que sintetiza muito bem uma coisa que eu acho que a Miri colocou nessa live há pouco, que é aquela coisa de pode não ser um primor técnico, mas eu vou me esforçar até a morte, eu vou correr que nem um maluco, eu vou estar em todos os lugares do campo, que é o Romero. É pesado chamar o Romero de ídolo ou não? E ele sintetiza bem esse sentimento do Corinthians, Miri? Olha, eu vou só falar sobre a dancinha do Emiliano, do Ramonzinho, porque custava ele dizer, gente, sim, eu fiz a dancinha porque o Jair Ventura fez a dancinha e é isso, né? E o futebol é assim, e o Jair Ventura é um grande treinador, o que ele fez com o Juventude, quase passou a gente. E eu vou dançar, né? Por que a gente não coloca nesse lugar da naturalidade, né? Porque aí fica parecendo que sim, foi uma cutucada, não vou falar sobre isso, dá um risinho irônico, acho que não precisa, tá? Né, Juca? Fala. Enfim. Gente, eu acho que é ídolo, não sei se é, assim, é um ídolo, assim, historicamente, mas dessa fase da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma, é Romero e mais 10. É Romero, Garro e mais 10, mas é isso. É o cara que entende o que é o Corinthians. Não fala portunhol, fala português. O Ramon nem tenta, né, gente? O Emiliano tenta. Coloca lá um nós, faz um titi para fazer o nosso som. O Ramon nem tenta. E parece uma bobagem, né? Mas não é bobagem. Eu acho que quem vem jogar futebol aqui deveria falar a nossa língua. Gostaria muito de ver o Memphis aprendendo português, né? O Textor, assim, se você tem dinheiro para comprar um time como o Botafogo, você chega no Brasil, primeira, já falando português e em posição de prece. Em posição de prece, gente. Humildemente, eu sou um bilionário, comprei esse time e aprendi a falar português em 3 dias. É possível aprender rapidinho. Faz um intensivo. Então, isso me incomoda, sabia? Eu sei que está ficando globalizado, tem muita gente aqui, mas me incomoda não ver nem eles tentando. O Emiliano não está tentando, tá? O Sampaoli não tentava. Então, eu sou chata com isso, sabe? Eu acho que não é um detalhe. Acho que fala muita coisa. Aqui é o Brasil e a língua aqui é o português. E é uma língua linda, né? Não, aprender não faz mal a ninguém. Eu gosto muito. Só um parênteses, Juca. O Jamal Lewis, contratado pelo São Paulo, jogador nascido na Inglaterra, mas joga pela seleção da Irlanda do Norte, já chegou fazendo aulas de português. Já está fazendo aulas de português para conseguir se comunicar. Outro jogador que faz isso, o Bolassi, jogador da República do Congo, que joga no Criciúma, ele pede que todos os funcionários e colegas insistam em falar com ele em português, para que ele acostume o ouvido e consiga exercer o português para se comunicar com todo mundo. Só para citar esses exemplos. Pode dizer, Juca. Eu gosto muito do Pepe Guardiola, que chegou na Alemanha na primeira entrevista coletiva que deu no Bayern Munique, falando em alemão.
que é bem mais difícil, né, para você aprender do que é o português, ou do que é o inglês ou o francês. Mas, enfim, o Romero é o seguinte, curiosamente, a segunda passagem do Romero é disparadamente melhor do que a primeira. E não que a primeira tenha sido ruim, que ele fez gols importantes. Ele é o artilheiro de Itaquera, hoje fez o 35º gol em Itaquera. Mas a primeira passagem dele, ele teria passado pelo Corinthians. Foi um paraguaio que passou em nossa vida. Nesta segunda, ele tem feito gols absolutamente decisivos. Eu tenho escrito e dito há algum tempo que ele era o melhor centroavante do Corinthians, sem ser exatamente o centroavante. Eu não tenho a menor dúvida de que ele deve ser titular desse time. Porque além dele ter essa tranquilidade na hora de fazer gol, um senso de colocação, que é o que lhe permite fazer os gols que ele faz, porque ele não é exatamente um virtuoso e nem um cara fisicamente imponente, né, para romper áreas, ele é de uma abnegação. Ele, o que incomoda a saída de bola dos adversários, eu não tenho a menor dúvida que o Romero foi um surpreendente acerto ao trazê-lo de volta. Era um cara sobre quem havia desconfianças, acionou o Corinthians na justiça, e aí o torcedor fica muito bravo, né? Quer dizer, não é solidário com o trabalhador que tem a receber, não recebe, e você não quer que entre na justiça, né? Quer que deixe pelos belos olhos do empregador. Mas, enfim, eu acho que o Romero é um cara para quem hoje a torcida do Corinthians deve muito. Mas como nem tudo são rosas, o Juca citou que por algum tempo ele falou que o Romero, sem ser centroavante, era o melhor centroavante do Corinthians. Eu queria falar com você sobre Yuri Alberto. Ele teve oportunidades, a bola caiu no pé dele no jogo, e o Corinthians se classificou, mas não por força dele, me parece. Me parece que o Yuri, mais uma vez, bateu na trave na tentativa de finalmente deslanchar, de finalmente cair nas graças da torcida. Diga aí, Mili. Então, gente, Yuri Alberto, né, por falar em contradições, porque o que ele se esforça, eu não consigo ter raiva dele. Eu tenho raiva no momento em que ele perde o gol, aquele gol de cabeça no primeiro tempo, gente, né? Ele é se fosse assim, um meio-campista perdendo aquele gol, mas ele é o centroavante, né? Ele é o cara para fazer aquele gol. Ele não estava marcando, ninguém subiu com ele, estava sozinho de frente para o gol. E ele erra o gol. O gol, a gente sabe, não é pequeno, né? Então, nesse momento, eu tenho raiva dele. Mas não é uma raiva que perdura. Porque ele corre tanto, ele se esforça tanto. Eu ouvi alguém, acho que foi o Luizão, ex-atacante do Corinthians, falou o seguinte, você viu isso, Ju? O Luizão falando sobre o Yuri? Não. Ele fala o seguinte, o Yuri, a gente fica com raiva dele porque ele não é o último atacante, ele é o penúltimo, ele é o segundo atacante. Ele é o cara para ficar um pouco mais afastado. Ele é o cara que tem até caindo pelos lados, ele funciona mais do que sendo esse cara que a gente vai. Eu concordo com isso. Eu sempre achei isso, mas eu nunca tinha verbalizado desse jeito. Concordo com isso. Então, eu tenho muita dificuldade, eu me comovo com o esforço dele, sabe? Eu tenho dificuldade em ficar com raiva dele. Assim, nenhuma raiva é mais profunda do que aquela que a gente tem com o grosso do nosso time, né? Mas não é o caso do Yuri Alberto, eu acho. Eu acho que ele é o cara que está, talvez, fora de posição.